Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à consulta pública para tratar da etapa de obras que será realizada na área do Igarapé Ilha do Coco, trecho 2, localizada no bairro Beira Rio. Nós queremos pedir, se possível, que quem está sentado aí atrás, por gentileza, venha aqui para frente para ficar mais fácil, para a gente poder estar mais próximo, também para a gente poder fechar aqui essas cadeiras da frente, por gentileza. Só voltando aqui sobre a área do Igarapé Ilha do Coco, trecho 2, localizada no bairro Beira Rio. Essa será a mais nova região beneficiada pelo Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas, o PROSAP, que conta com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e é executado pela Prefeitura de Parauapebas. A área integra o projeto Ilha do Coco, em execução pelo PROSAP desde abril de 2020, e que já beneficiou centenas de famílias com moradia digna e com a revitalização de áreas anteriormente precárias, sem infraestrutura e que sofriam com alagamentos no período chuvoso. O objetivo da Prefeitura com o PROSAP é melhorar a qualidade de vida da população. E essa consulta de hoje ela tem como objetivo garantir o direito do acesso à informação e a eficiência na implantação desta etapa do programa. Nós informamos a todos, principalmente os moradores aqui do entorno, que foram convidados, a nossa equipe do social teve todo um trabalho de visitá-los e fazer um convite, né, para estar aqui nessa noite, que vai ter um espaço aberto para vocês fazerem perguntas, tirarem as suas dúvidas, logo após as exposições que nós teremos aqui. Nós vamos ter a exposição do projeto técnico, nós vamos ter uma exposição da parte ambiental e também nós vamos falar sobre a parte social e as questões dos imóveis. Então, eu convido, neste momento, antes da gente iniciar as apresentações técnicas, o senhor Daniel Benguigui, coordenador executivo da unidade executora do PROSAP, para dar as boas-vindas a todos os presentes. Boa noite a todos. Nosso objetivo hoje aqui é para apresentar o PER, que é o Plano Específico de Reassentamento, o PGAS, que é o Programa de Gestão Ambiental e Social, e mostrar para vocês a concepção do projeto que foi pensado para essa segunda etapa do Igarapé Ilha do Coco. Essa segunda etapa ela está inserida no Beira Rio e ela começa ali onde termina o complexo turístico de Parauapebas, sai margeando ali aqui a Câmara, ela atravessa ali por trás do ginásio e termina ali na PA 275. Então, esse é o segundo trecho. A gente vai apresentar também aqui a concepção. Fiquem à vontade no final para tirar todas as suas dúvidas, a gente vai apresentar muita informação. Então, ao final, a gente vai estar aqui a postos para responder a dúvida de todos. Então, obrigado e boa noite. Obrigada, Daniel. Agora nós vamos apresentar o projeto básico de infraestrutura que prevê as obras para esta etapa do PROSAP. Convidamos a engenheira Thaís Valadares, subcoordenadora de infraestrutura do PROSAP. Lembrando que, após as apresentações técnicas, vocês vão poder fazer perguntas, seja no formulário por escrito, ou seja aqui no microfone. Boa noite a todos. Me chamo Thaís Valadares, eu sou engenheira civil, subcoordenadora de infraestrutura do PROSAP, e vou apresentar rapidamente o projeto deste trecho. Ele já foi uma vez apresentado para a comunidade em outubro de 2022, e hoje nosso objetivo aqui, como o Daniel bem disse, é apresentar o Programa de Gestão Ambiental e Social e o Plano Específico de Reassentamento dessa área. Mas, lógico que antes a gente vai fazer um apanhado geral sobre o projeto para mostrar a área e todas as intervenções que serão feitas nesse trecho. Como será o nosso encontro hoje, né? Primeiro vão ser apresentadas as áreas de intervenção, o projeto do Igarapé Ilha do Coco nesse segundo trecho, nessa segunda etapa de obras. A apresentação do PER e do PGAS, que são esses dois documentos que compõem o programa, um de cunho ambiental e outro de cunho social, será apresentado pela nossa equipe. Depois virá a parte das perguntas aos participantes e o encerramento. De modo geral, o programa ele é composto por obras múltiplas, obras de macro e microdrenagem, obras viárias, obras de esgotamento sanitário, de abastecimento de água e também de urbanização e paisagismo com a construção de parques lineares e de parques centrais, como é o caso do complexo turístico que foi recentemente inaugurado.
Além disso, nós temos também no nosso escopo a construção de unidades habitacionais para o reassentamento de famílias diretamente afetadas pelas obras do programa e também de famílias que habitavam em áreas de risco no entorno dos igarapés, que são objeto de interferência do PROSAP, né, que são áreas de interferência do PROSAP. O PROSAP teve a sua primeira lei de formação em 2017 e está diretamente vinculado ao gabinete do prefeito. O objetivo do PROSAP principal é suprir essa deficiência do município na área de saneamento ambiental, melhorando a qualidade de vida da população a partir do fortalecimento sustentável das condições socioambientais e da urbanização no entorno dos igarapés, Ilha do Coco, Guanabara e Chácara das Estrelas. Nessa parte do projeto, né, nós também temos um projeto no Igarapé Lajeado, que são basicamente esses 4 que são escopo do PROSAP hoje. Aqui só para mostrar para vocês rapidamente as áreas de intervenção com financiamento BID, né? A gente está falando hoje sobre essa área aqui, que vai desde o complexo turístico, ali nas proximidades da prefeitura, até a PA 275, que é a nossa segunda etapa, mas o projeto contempla também aquela área lá do Rio Verde, Liberdade, que foi entregue até dezembro, né? Grande parte. E temos também a etapa 4, que é o Guanabara, etapa 5, que é o Chácara das Estrelas, e da PA 275 até o Caetanópolis, temos a etapa 3, também uma parte do Igarapé Ilha do Coco. Então, agora, especificamente sobre a etapa 2, entre a Lagoa e a PA 275, nós temos obras de todas essas tipologias que eu falei para vocês. Vamos ter obras de esgotamento sanitário, especialmente no Beira-Rio, que é esse bairro que contorna o Ilha do Coco nesse trecho. Obras de urbanização, obras de macrodrenagem. Com relação à macrodrenagem, o canal nesse trecho ele vai ser todo revitalizado, né, recuperado, ajustado o seu traçado por aproximadamente 1,5 quilômetros. A urbanização, obras de urbanização serão feitas nesse trecho com a construção de um parque linear às margens do Igarapé, para contenção de ocupações e também para preservação do Igarapé. 2 praças, restaurante, lanchonetes, pista de caminhada, 2,2 quilômetros de pista de caminhada, 2,8 quilômetros de ciclovia, 3 academias ao ar livre, quadra de zumba, quadra poliesportiva, anfiteatro, parques infantis, espaços de jogos de mesa, espaços de convivência, 2 quilômetros novos de via e uma passarela. Eu vou expor imagens para vocês se ambientarem mais com essa listagem, porque listando assim fica meio rápido, mas logo na sequência tem algumas imagens para ficar mais fácil a visualização. Só expondo aqui novamente o trecho, aqui está a Prefeitura de Paraupebas, o complexo turístico, essa imagem está um pouco desatualizada. Aqui a CEMOB, Hipercena, então essa região aqui, atrás do Hipercena, né, e que vai do complexo turístico até a PA 275, é a segunda etapa de obras do PROSAP nesse projeto. Que também só para ilustrar a área, né, ali por trás do ginásio, todo esse trecho do Igarapé Ilha do Coco. Esse trecho nós vamos mostrar para expor um pouco mais a urbanização, nós vamos expor 3 partes dele, trecho 1, 2 e 3. O trecho 1, ele contempla um parque com 3 quiosques, tem 2 aqui um pouco mais afastado, uma passarela, pista de caminhada, pista de ciclovia, entre outros, além de ser uma área que vai ser toda revegetada, né, bem arborizada. Aqui só uma vista 3D do quiosque proposto. Essas obras já estão tramitando para licitar. O objetivo é iniciá-las no segundo semestre de 2023. Trecho 2, também com algumas pequenas praças, né, implantação de vias, calçadas, ciclovias. Além de toda essa área vai ter alambrado para proteção e contorno das áreas verdes. Aqui só uma exposição de como vai ser o parque linear, né, com várias áreas para convivência mesmo, para caminhadas, passeios ao ar livre.
E o trecho 3 também com mais um parque. Esse trecho 3 ele é bem próximo de onde nós estamos hoje, a Câmara Municipal está aqui, e é essa área verde à frente, ali um pouco à frente, próximo à ponte. Vai ser um parque com quadra de esporte, quiosques, uma área de zumba, alguns playgrounds, academia ao ar livre, entre outras instalações. E só uma outra imagem, uma outra visualização do parque. E com relação à macro, né, como eu falei inicialmente, está previsto em 1.560 metros a regularização do leito com canal natural trapezoidal revestido em vegetação, ou seja, vai ser mantido ao máximo a condição natural do igarapé, só sendo, digamos assim, revitalizado, né, recuperado e feita essa retificação do seu curso, mas mantendo ao máximo a condição natural dele nesse trecho, até porque a gente tem uma grande área verde e um grande espaço para contenção de cheias naturais. Agora a gente vai apresentar o plano de gestão ambiental e social. Susana? Obrigada, Thaís. Uma salva de palmas para a Thaís. Contribuiu com a gente com esses esclarecimentos. Nós convidamos agora para apresentar o Programa de Gestão Ambiental e Social, o PGAS do PROSAP, a supervisora de licenciamento e monitoramento ambiental do PROSAP, Maria Zana Andréia. Se alguém quiser o formulário para poder já anotar alguma dúvida, o Roran vai estar aqui à disposição de um lado e de outro aqui para poder deixar com vocês formulário, papel e caneta, tá bom? Boa noite a todos. Bom, meu nome já foi dito, né? Me chamo Maria Zana, sou supervisora de licenciamento e monitoramento ambiental das obras do PROSAP. A gente vai falar um pouco para vocês com relação ao Plano de Gestão Ambiental e Social, que é o PGAS. Por que é que temos PGAS, né? Por que é que temos esse plano, esse documento? As obras, elas causam alguns impactos ambientais e, com isso, né, é necessário que a gente tome algumas medidas preventivas que reduzam esses impactos ou que, se não pudermos reduzir, que sejam compensados, né? Bom, antes de iniciar a nossa apresentação, eu queria falar um pouco da questão o que é a consulta pública, né? É um mecanismo de transparência que pode ser utilizado pela administração pública para obter informações e opiniões críticas da sociedade a respeito de determinado tema. Ou seja, todos aqui podem contribuir, questionar, né, tirar suas dúvidas. Esse é o momento, né, com relação ao tema que a gente vai propor aqui. Isso é muito comum em atividades ou obras, grandes obras, né, que são submetidas ao licenciamento ambiental. É muito comum que haja consultas públicas. O objetivo é assegurar que o conteúdo analítico participativo seja operacionalizado, incorporado ao processo decisório e integrado a elementos físicos, econômicos e outros elementos de planejamento e implementação. Ou seja, o que for discutido aqui, o que for levantado, né, a equipe técnica vai considerar, vai avaliar e, se for pertinente, né, alterar no projeto, enfim. Os objetivos: tornar públicas as ações do PROSAP, esse é o nosso objetivo específico, né, porque estamos aqui. Tornar pública a avaliação, gestão de riscos e impactos ambientais e sociais que possam advir da obra. Tornar públicas as políticas ambientais e sociais do BID, que é o órgão financiador da obra, do projeto. Discutir os problemas da cidade que originaram o PROSAP. Discutir as possíveis soluções e os programas, né, para potencializar e ou mitigar os possíveis impactos ambientais gerados pela obra. Bom, das políticas do BID, né, a que está relacionada às questões ambientais é a OP 703, que é a Política de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas. Então, nós temos também o MGAS, que é um documento que gera, né, que dá origem, vamos dizer, são as diretrizes do nosso PGAS, que é o Plano de Gestão Ambiental e Social. Os estudos ambientais específicos, relatório de controle ambiental, estudo de fauna, inventário, enfim, os demais estudos necessários, hidrológicos, hidrogeológicos, enfim. A consulta pública e o cumprimento da legislação ambiental vigente. Isso são exigências do banco, que é o órgão financiador.
nós, enquanto órgão executor, né, temos como incumbência elaborar os documentos e estudos exigidos, realizar a consulta pública, cumprir as políticas do banco e cumprir a legislação ambiental. Uma vez trabalhado tudo isso, nós chegamos ao objetivo de hoje, que é a consulta em si, né, onde a apresentação, né, desses estudos e desses planos à comunidade e o engajamento das partes interessadas, ou seja, a comunidade, né, vai entender do que se trata o projeto e colaborar, como eu falei, tirar suas dúvidas, enfim, né. Bom, com relação ao desenvolvimento dos estudos ambientais, né, a primeira etapa é a conclusão dos projetos executivos, que foi o que a Thais apresentou aqui, onde há a definição da área diretamente afetada, a definição da área de influência direta e da área de influência indireta, ou seja, exatamente onde o projeto vai acontecer, né, onde nós vamos realmente mexer, vamos alterar, né, a área de influência direta, ou seja, aquilo que está mais no entorno, os moradores, enfim, alguns quintais, as ruas, e a área de influência indireta. Né? Nesse momento dos projetos executivos, há também a definição das tipologias construtivas, que foi o que a Thais apresentou para vocês. Né? Parques, ciclovias, vias, macrodrenagem, micro, enfim. Uma vez definido isso, eu tenho, né, como a equipe ambiental pega, né, essas decisões que vêm da engenharia, esses projetos, e vai analisar e ver quais são os possíveis impactos e as formas, né, da gente tentar compensar ou mesmo mitigar esses impactos. Então, é a elaboração do relatório de controle ambiental, RCA-PCA. Então, a gente faz o relatório e diz, olha, vai haver obra assim, assim, assado, vai precisar suprimir vegetação, vai precisar mexer no igarapé, no leito do igarapé, no curso do igarapé, alargar, estreitar, enfim. Né? Então, isso são os impactos que a obra vai causar naquele ambiente. Uma vez relatados os impactos no meu estudo, eu vou partir para a elaboração do PGAS, que é o documento que é o objetivo pelo qual nós estamos aqui, o Plano de Gestão Ambiental e Social. Eu vou impactar? Vou. Vai haver supressão? Vai. Vou tirar X área, né, em metro quadrado ou quilômetro quadrado de vegetação. Então, de que forma eu vou mitigar isso? Ou seja, reduzir esse impacto. Eu posso alterar o projeto, eu posso puxar mais para cá, puxar mais para lá? Posso. Então, a gente, às vezes, diminui, com pequenas alterações, a gente diminui a área de supressão. Às vezes, não tem como. Não tem como. O projeto é esse, vai ter que passar assim, senão... Então, eu não tenho como mitigar o meu impacto ambiental. O que é que eu posso fazer? Eu posso compensar. Então, eu desmato ali e eu ponho lá no meu licenciamento como uma forma de compensação que eu vou plantar em outro local, que eu vou criar um ambiente verde em outro local. Né? Então, uma vez elaborado todos esses estudos e projetos, eles são encaminhados ao banco para validação, né? O banco validou, devolve para a gente e diz, é isso mesmo, está ok, a gente concorda, e aí a gente traz tudo aqui para vocês, né, que é esse momento da consulta pública. Bom, contextualizando a questão dos problemas que motivaram a criação do PROSAP, né, quem é de Parauapebas, né, já deve ter passado por pelo menos uma dessas situações aqui, né, pelo menos visto isso. Alagamentos constantes, necessidade de espaços de lazer, moradias em áreas de risco, degradação ambiental das áreas de proteção ambiental, ou seja, as matas ciliares, os morros, enfim. Ausência de saneamento básico. Então, a gente tem aqui, né? Isso aqui é o Igarapé Ilha do Coco, antes da intervenção do PROSAP, ali próximo à ET do Rio Verde. Ele ficava dessa forma, na época do inverno. Aqui são alguns trechos, ali próximo à Baixada Fluminense, Igarapé Guanabara. Vocês podem, dá para ver pela foto, como que é a contaminação, né, por ausência de saneamento. Então, esses problemas, né,
acabaram motivando a criação do PROSAP, né? Aqui, moradias em áreas impróprias, olha as condições, né, de moradia. Essa aqui é uma foto bem antiga, é dessa área aqui, próximo a essa ponte aqui o ginásio, vocês estão vendo, nem tinha câmara ainda. É muito antiga, e alagava, né? Aqui, ó, não tinha câmara aqui ainda. Isso aqui ficava tudo cheio. Aqui é ali próximo na Solpoente, não, desculpa, no Rio de Janeiro, na rua Rio de Janeiro. Transbordava e ficava dessa forma. Então, o sofrimento dessas pessoas era imenso, né? Prejuízos materiais, enfim, risco de vida, inclusive. Como forma de resolver esses problemas, né, criou-se o Programa de Saneamento Ambiental, que é o PROSAP. Tá? Bom, aqui a gente vai detalhar um pouco o que é o relatório de controle ambiental. Né? É um documento que reflete de forma objetiva e adequada a compreensão das pessoas interessadas, as informações mais relevantes e relacionadas à implantação da obra, nesse caso, da segunda fase, etapa 2, destacando-se a caracterização do empreendimento, ou seja, o que é que nós vamos fazer aqui? O que é que o PROSAP vai fazer? A gente chama essa tipologia de requalificação ambiental, né? Onde eu tiro o ambiente de uma qualidade de degradação e trago, né, para uma qualidade ambiental melhor. Nesse documento também, vai conter a síntese dos resultados dos estudos referentes ao diagnóstico ambiental das áreas de influência direta ou indireta, ou seja, nesses diagnósticos ambientais, eu vou saber o que é que tem de vegetação, o que é que tem de fauna, o que é que tem de como é o solo, enfim, todos os detalhes bióticos e abióticos daquela área. A identificação dos possíveis impactos positivos e negativos, porque a obra não traz só impactos negativos, né? Nós vamos ver mais à frente que também a obra traz consigo impactos positivos, principalmente em relação à população envolvida, ao meio ambiente, situadas dentro da área de influência direta e indireta. Esse documento traz também a relação de medidas propostas para a mitigação dos impactos negativos e a relação das obras e fontes de informações consultadas com a indicação das suas autorias. Bom, o projeto de saneamento e macrodrenagem é um projeto de múltiplas obras, como a Thais comentou, as quais interagem de forma sinérgica e não poderiam ser projetadas ou descritas individualmente. Por isso que, muitas vezes, quando eu falar aqui em requalificação ambiental, eu vou falar, talvez, numa AET, né, eu vou falar, talvez, numa via, numa escola, num residencial, enfim, é porque não é só a requalificação ambiental. A requalificação ambiental do corpo hídrico, nesse caso, o Igarapé Ilha do Coco, é a obra principal, mas dela decorrem reforma e ampliação de estação de tratamento de esgoto, reforma e ampliação de estação de tratamento de água, residenciais, né, nós já fizemos reassentamento de 250 famílias retiradas daquelas áreas insalubres e foram colocadas no residencial. Então, há múltiplas obras e tipologias envolvidas no projeto PROSAP. Tá? Aqui, só para reforçar, né, que já foi mostrado pela Thais, é a área onde vai ocorrer a intervenção de requalificação ambiental, né, com macrodrenagem, micro, sistema viário, urbanização, iluminação e esgotamento. Bom, eu falei anteriormente para vocês sobre o MGAS e o PGAS. O MGAS é um documento estruturado de modo a evidenciar os possíveis impactos diretos causados pelas obras do PROSAP. São diretrizes mais gerais, né? Dele, a gente extrai o PGAS. É como se ele fosse orientações para nós. Bom, relacionados ao PGAS, que está bem aqui, nós temos os estudos ambientais, que são os demais estudos relativos aos aspectos, a localização, operação, fauna, enfim. E o RCA-PCA em si, né? Que são os documentos exigidos pelo órgão ambiental no processo de licenciamento. Esse RCA, o órgão ambiental, ele passa para a gente uma TR, que a gente chama termo de referência, que são as orientações de como que a gente tem que construir esse documento. E o PGAS, por fim, que é um instrumento de gestão de riscos e impactos ambientais e sociais causados pelas obras.
Bom, dentro do RCA, eu tenho um tópico, um capítulo chamado Matriz de Impacto. É onde eu coloco aquilo que eu falei para vocês. O que é a obra, o que ela vai causar, supressão vegetal. Quais são as possíveis medidas mitigadoras, ou, se não houver isso, como que eu posso compensar essa supressão? Então, dentro do nosso RCA-PCA, se alguém viu aqui, esse estudo está disponível no nosso site, nós vamos ter essa matriz de impacto, feita tanto para a fase de planejamento como para a fase de execução. Na fase de planejamento, os impactos eles foram identificados como impactos positivos e negativos, o que eu falei para vocês. Há impactos positivos, né? Os impactos positivos, expectativas da população, ou seja, cria-se na população um anseio, né, de ter ao lado da sua casa, por exemplo, um parque urbano, né, uma pista de caminhada, mais segurança, enfim. Especulação imobiliária, que é um impacto para nós, né, é negativo. Geração de conhecimento científico, isso é um impacto positivo, porque os nossos estudos eles ficam à disposição de qualquer universitário, de quem queira consultar, de quem queira pesquisar, né? E alteração do cotidiano nessas áreas, né? Durante a fase de planejamento, há muitas visitas, muitas pessoas vão lá, né, para pesquisar, enfim, nossa mesmo, para poder elaborar os documentos. Tá? Medidas mitigadoras, que a gente utilizou para esses impactos, que a gente... comunicação social e consulta pública. A comunicação social, eu acho que, se tiver algum morador aqui, é aquela visita que o pessoal do social vai na casa, conversa, né, se identifica, fala do projeto, enfim. Durante a fase de implantação e execução das obras, há outros tantos impactos, né? Mas também impactos positivos e impactos negativos. Para cada impacto gerado, a gente tem que desenvolver uma medida mitigadora ou uma compensação, né? Como eu falei para vocês. Por exemplo, alteração na quantidade de áreas verdes naturais. Isso é um impacto negativo, né? Vai haver supressão. Então, para isso, eu tenho... o controle ambiental da obra, né, os programas de recuperação de áreas degradadas, né, onde aqui vai haver replantio, enfim, e o próprio paisagismo em si que é implantado. Então, aqui está só um resumo, né, do que seriam as medidas mitigadoras nos possíveis impactos gerados. A maior parte dos impactos vai ocorrer durante a implantação. Porém, são de caráter temporário, cessando após a conclusão da obra, né? Então, vai ser aquele impacto da poeira, do trânsito de caminhões, talvez algum barulho, enfim. Mas, uma vez concluída a obra, isso vai encerrar. Tá? As obras na área de intervenção devem propiciar benefícios de grande magnitude, impactando positivamente a paisagem urbana. Os benefícios de longo prazo deverão se traduzir na recomposição vegetal dessas áreas e na melhoria da qualidade ambiental nesses trechos. Eu diria até, eu arriscaria dizer que os impactos causados durante a obra, eles são compensados e de forma bem generosa, né, quando a obra estiver concluída. Agora, nós vamos entrar no PGAS, que é o documento, né, que incorpora essas medidas. Esse é um documento exigido pelo banco, tá, para que a gente execute a obra. Então, no PGAS, nós temos vários programas, né? É um plano geral, onde, dentro desse plano, nós temos 16 programas e mais 6 planos, destinados à prevenção, mitigação e compensação de impactos causados pela obra. Tá? Esses são os 16 programas. Eu vou citar só alguns aqui, não vou falar em todos. Por exemplo, o primeiro, Programa de Diretrizes e Procedimentos para a Gestão do Sistema de Gestão Ambiental de Obras, que é o SGAS. Esse é um controle que nós fazemos, né? Existe uma supervisão ambiental acompanhando essas obras diariamente, e mensalmente a gente faz inspeção, faz relatório, faz documentos, enfim. Tá? A gente tem um programa de Educação Ambiental e Sanitária, que é o PEAS, que é um programa muito importante no período de execução da obra. O Programa de Comunicação Social e Gestão de Queixas,
Ou seja, o morador ele pode entrar em contato com a equipe do PROSAP, se ele estiver se sentindo incomodado por alguma coisa, olha, está muita poeira na minha rua, não aguento isso. Entre em contato pelo programa, né, de comunicação social e gestão de queixas, diz, olha, eu preciso vocês tomar uma providência e tal. Então, é o carro-pipa, né, que vai aguar, ou vai lavar aquela rua, enfim, ou vai, se não houver solução, vai mudar o trajeto dos caminhões. Alguma solução tem que ser dada. Então, nós temos, todos esses programas são em razão dos possíveis impactos. Eu não vou entrar em detalhes, porque é muita coisa. Tá? Aqui o nosso SGAS, como eu falei para vocês, que é o Sistema de Gestão Ambiental, onde há supervisão diária, né, nas obras, sempre há uma equipe, né, de meio ambiente acompanhando a execução das obras. Nós temos, por exemplo, o manual do SGAS, onde tem vários procedimentos ambientais, né? Por exemplo, houve um derramamento de óleo num determinado caminhão, quebrou uma máquina e tal. Qual é o procedimento a ser feito? Tem tudo. E o supervisor, né, de meio ambiente, ele vai exigir da empresa executora que tome essas providências dentro, né, respeitando as normativas ambientais. Nós temos também o controle de supressão vegetal, temos o monitoramento de resgate e afugentamento de fauna. Isso aqui é algo que nos questionam muito. Por quê? Porque o pessoal fica, vocês estão suprimindo, estão matando os animais, enfim. Então, não é dessa forma, mais à frente eu vou mostrar para vocês. Nós temos, por exemplo, o controle de ruídos, né? A gente faz um monitoramento de ruídos, a Secretaria do Meio Ambiente é que faz isso para a gente, tá? E a gente, periodicamente, tem esse controle, a gente inicia esse controle antes da execução da obra, que é para a gente saber, né? Aqui, com relação à supressão vegetal. A supressão vegetal ela é feita dessa forma. Há uma vistoria prévia, né? Depois que a vegetação é suprimida, né, a gente faz a mensuração dessa vegetação para poder armazenar e, enfim, dar a destinação ambiental corretamente. Mas não é só isso que a gente faz. Por exemplo, a gente já faz resgate de sementes. Aqui são mudas de virola que a gente resgatou de uma área de supressão. Já foram feitas mudas e replantadas essas mudas em outras áreas, né? Então, são mudas de espécies retiradas dessas áreas de supressão. Aqui é um nosso viveiro. Aqui já são atividades de plantio, né? Ou seja, a gente já está trabalhando a questão da revegetação. Porém, assim, é algo que demora, né? Você não vai ver, plantando uma muda hoje, você não vai ver lá a árvore daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano. É daqui a 5, 6 anos, então demora um pouco. Se vocês perceberem, essas árvores aqui são essas mesmas árvores aqui. Isso aqui é no Parque dos Ipês. Esse projeto aqui, o arquiteto está bem ali, o Levi, ele tem essa preocupação em considerar a vegetação existente. Ou seja, a gente só vai suprimir o que realmente for necessário à supressão. Aqui houve toda essa preocupação, agora passou, né, de manter as árvores. É tanto que, se vocês visitarem o Parque dos Ipês hoje, é um parque que nasceu pronto. Ele está lá, né, pronto com árvores adultas, enfim. Essa aqui é o resgate de fauna. O pessoal aqui entrando em campo, ainda durante a limpeza e supressão, vocês podem ver que tem muito lixo aqui, para resgatar essas criaturinhas aqui, ó. Até aranha, tá? Olha aqui, bebezinho. Então, a gente cuida dessas crianças, tá? Aqui, resgate de colmeia. Aqui, durante a supressão, ele foi ferido, né? Então, o biólogo vai com o veterinário, faz os primeiros socorros, o atendimento, para poder depois soltar ele num ambiente semelhante ao ambiente onde ele foi encontrado, tá? Então, há toda essa preocupação. Tem essas crianças assim também, olha o tamanho. Então, tudo isso, gente, são animais silvestres que convivem nessas áreas. Outros programas de controle ambiental da obra que são exigidos da empresa executora, né, são esses aqui, o PCAO, o Plano de Controle Ambiental de Obras, o PGRS, que é o Plano de Resíduo, PCPA, que é o Programa de Controle de Poluentes, né, questão dos veículos, enfim. Então, há essa exigência também, a gente controla isso.
Desculpem. Essas aqui são imagens, né, desses programas sendo aplicados na primeira etapa do Ilha do Coco, essa parte que a gente fez aqui do Rio Verde até o Liberdade, tá? Os nossos técnicos. Aqui é uma visita da equipe técnica do banco, do BID, aqui também do nosso consultor de engenharia. Aqui é uma visita da equipe de licenciamento ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, aqui também. Então, a gente é monitorado e visitado constantemente. A gente tem que estar com essa questão dos controle ambiental bem. Aqui é fazendo o controle de poluentes, fazendo educação ambiental, enfim, tá? Controle de ruídos. Aqui é mais um, só para ilustrar, vou passar rápido, tá? Como são as obras do PROSAP, tá? Sinalizadas, devidamente quando precisa fazer um desvio, alguma coisa, tudo é feito de forma segura, né? Há essa preocupação, coloca aqui no GES, coloca a placa, coloca, enfim, né? Para que cause o mínimo de transtorno e que a população tenha segurança. Existe também uma outra preocupação, que é a questão da readequação de infraestrutura, também é uma exigência do banco. Aqui vocês podem ver a Rua Q, antes, bem no início da obra, como é que era, como ficou, e aqui ela, depois que passou a microdrenagem, já asfaltada, enfim. Ou seja, a gente tem que levar uma condição, né, ambiental não, né, uma condição de moradia, ou de infraestrutura, né, bem melhor do que era antes. Tá? É um outro programa também do nosso PGAS. Esse é o PEAS, Programa de Educação Ambiental. Muitas atividades são realizadas pelo PEAS, tanto com a população do entorno da obra, como com os funcionários, como com a população reassentada. A gente tem também um outro programa, que é o de qualidade da água. Vários pontos aqui de coleta. Então, hoje, a gente pode ter esse controle e saber como funciona essa dinâmica da qualidade da água, né, ao longo dessa execução da obra. Bom, e por fim aqui, né, que é a cereja do bolo, são os 2 parques que a gente já construiu, obras do PROSAP, que é o Parque dos Ipês. Como eu falei para vocês, esse parque ele meio que nasceu pronto, aquelas arvorezinhas estão bem aqui. Né? O projeto dele foi considerando a arborização existente no local e a supressão foi reduzida ao mínimo. E aqui, que é o complexo turístico, né? Aqui ao nosso lado, que é uma obra também do PROSAP. Bom, é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Zana, pelas suas exposições. A gente só quer reforçar que o Roran está aqui à disposição com o formulário para quem quiser fazer alguma pergunta enquanto estão acontecendo as apresentações. Pode surgir alguma dúvida e você pode aproveitar e escrever no formulário que a gente vai receber daqui a pouco. E agora nós queremos convidar para apresentar o plano específico de reassentamento da população, o PER, e para explicar melhor os aspectos sociais do PROSAP, a subcoordenadora de Ações Sociais, Eulália Almeida. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Nós vamos fazer uma breve apresentação do PER. O que é o PER? Que é um programa específico de reassentamento, que define o processo de reassentamento das famílias e o apoio à reinserção de atividades econômicas da população afetada na fase de obras, e tem como subsídio sua elaboração e a legislação nacional e do BID. É um programa que ele precisa ser executado com a comunidade e que obedece toda uma legislação, tanto nacional quanto a do BID. Quais são as diretrizes do PER? Evitar ou minimizar o deslocamento, assegurar a participação da comunidade, considerar que o reassentamento como uma oportunidade de desenvolvimento e os critérios para a compensação, criar oportunidade econômica para a população deslocada e proporcionar um nível aceitável de habitação e serviços. E também a gente trabalha a questão dos aspectos de gênero.
Todo o projeto financiado pelo BID, ele orienta que, na verdade, é uma orientação e como se fosse uma obrigação, que a comunidade participe do início, meio e fim. Durante todo o projeto, a comunidade do entorno da obra estão sempre participando. Nós sempre teremos reuniões, sempre estaremos convidando essas pessoas, ou fazendo informativo. Antes de começar a obra, quando a equipe de engenharia faz a delimitação da poligonal, a equipe social entra na área, faz todo o levantamento socioeconômico, nós aplicamos um formulário e, a partir daí, nós traçamos o diagnóstico dessas famílias. A partir do diagnóstico, nós fazemos as tratativas das soluções, que são reassentamento ou indenização. Que são a indenização, a desapropriação e o reassentamento de unidade habitacional. E a moradia transitória, que chamamos que é o aluguel social. Às vezes, precisamos iniciar a obra e tem pessoas morando na área de interferência. O que é que nós fazemos? Encaminhamos para o aluguel, fazemos todos os estudos, fazemos o relatório social para encaminhamento do aluguel social. Essa avaliação que nós fazemos, esse estudo todo, é para definir qual a solução. Nesse território aqui, nessa poligonal, nós não temos reassentamento, porque são terrenos, são áreas nuas, não tem casas, não tem moradores que serão reassentados, apenas indenização e desapropriação. Dito isto, eu vou chamar agora o Marcelo, que é o nosso engenheiro, nosso arquiteto, especialista em avaliação. Ele vai informar de como acontece as avaliações dessas áreas, porque nós não temos reassentamento de família nesse território, nessa poligonal. Perfeito. Obrigada, Eulália, pela sua contribuição. A gente chama agora o Marcelo Pontes para falar sobre metodologia aplicada à avaliação dos imóveis. Ele que é representante da Comissão Especial de Avaliações do PROSAP. Boa noite a todos. Já fui devidamente apresentado, vou partir já para as explanações. As considerações iniciais que a gente já orienta bem no início, que o instrumento de desapropriação ele implica em pagamento de indenização aos proprietários, constituindo um requisito indispensável para a emissão na posse do imóvel e, em consequência, a implantação das obras. Também uma informação bastante relevante é a questão dos conflitos envolvendo discussões relacionadas ao valor e aos problemas documentais daquele determinado imóvel, que pode atrasar significativamente a execução das obras em função de questões judiciais que fogem da nossa competência em relação a prazo. E, nos termos citados, o dispositivo constitucional é a indenização nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, por interesse social, será devida em dinheiro. Ou seja, a gente estabelece que o PROSAP ele apresenta um programa que gera melhorias para aquela comunidade, naquela poligonal, naquela área específica, e com isso gera uma questão de utilidade pública, ou seja, toda essa área, todos os componentes, todos os ocupantes, tanto da área afetada quanto do entorno dessa área, eles têm que ter um entendimento que a utilidade pública ela sobrepõe o bem privado e as questões de ordem individual. Então, ela por si só já é uma justificativa que gera o desenvolvimento do projeto. Aqui, de novo, a poligonal definida. A gente vê que, nesse polígono vermelho,
a gente tem a afetação direta da obra, ou seja, todos os imóveis inicialmente que estão dentro desse polígono sofrem afetação direta com a obra. E todo mundo que está fora do polígono, que fica pelo entorno, eles também geram afetações. No caso, para quem fica no entorno do polígono, eles vão ter um benefício de ter um programa executado às margens de suas residências e comércios e tudo mais. Para a determinação da poligonal de desapropriação, a gente primeiro identifica a área de obra, ou seja, há um levantamento topográfico, várias visitas técnicas no entorno dessa poligonal para definir a área específica de projeto. Identificada essa área, a gente parte por uma pesquisa cartorial, onde a gente identifica quais matrículas que estão registradas no cartório que fazem parte dessa poligonal. Sejam elas matrículas de gleba, sejam elas matrículas já de parcelamento, de lotes já individualizados. E o laudo de avaliação de bens que gera o valor da indenização, que é desenvolvido considerando as normas da BNT. Para a execução desse plano, está condicionado à observância do ordenamento jurídico proposto, que diz respeito à desocupação das margens do Igarapé e Ilha do Coco e a compensação, a reposição, o ressarcimento de imóveis instalados na poligonal de desapropriação. Aqui existe um fluxograma do procedimento de desapropriação. Ele é um fluxograma bem técnico, mas o que eu quero que vocês se atenham é a questão dos órgãos envolvidos no procedimento. A gente começa com a engenharia, que define a área de abrangência da obra. A gente parte o procedimento através da Comissão Especial de Avaliação, que tem que percorrer todo esse caminho, que são gerados peças técnicas, documentos técnicos, que vão compondo aquele procedimento administrativo que vai gerar desapropriação e indenização. Temos a intervenção social, que a Eulália já explicou, a autorização do gabinete e a participação efetiva da Procuradoria-Geral do município. E, por fim, a questão do financeiro, que é o pagamento em si da indenização, e, em último caso, na verdade, assim, no passo final, seria a regularização daquele imóvel dentro do âmbito da desapropriação, ou seja, o imóvel que era de um particular passa a compor um ente público com a implantação das obras. Então, para vocês verem que o caminho ele é extenso, é um procedimento maduro, bem desenvolvido, a gente tem todos os caminhos desenhados para que qualquer questionamento que seja feito no decorrer desse procedimento, a gente consiga responder de forma clara e objetiva para todos os que estão afetados e expropriados. A Comissão Especial de Avaliação, ela foi instituída por decreto municipal, ela sofreu algumas alterações relacionadas à equipe, mas o trabalho ele vem sendo desenvolvido com a mesma excelência e categoria desde a criação do decreto. As referências normativas e técnicas elas abraçam a NBR 14653, que trata objetivamente de avaliação de bens, e a sua parte 1, que são os procedimentos gerais, e a parte 2, que trata especificamente de imóveis urbanos. Tá? E as questões de outras NBRs que são associadas, como a 12721, que nos dá elementos para poder tratar todas as benfeitorias, todas as edificações que são construídas nos lotes e áreas afetadas. Muito importante esse slide é a metodologia. Quando a gente parte para questões de desapropriação, quando a gente usa esse termo desapropriação, a gente se refere a uma terra nua, ou seja, ao parcelamento, ao lote ou à gleba que está sendo afetada. Existem dois mecanismos que identificam a legalidade daquele imóvel específico. Ou um título registrado, um título definitivo emitido
pelo município, com todos os seus parâmetros técnicos consolidados, logicamente, e a matrícula registrada em cartório. Tá? São essas duas comprovações que definem a propriedade legal daquele imóvel. Quando não há nenhum desses dois documentos, a gente não trata como terra nua, e sim apenas como benfeitoria, ou seja, a gente vai tratar apenas a parte edificada que está sendo afetada por aquele expropriado ou por aquele beneficiário que vai adentrar ao programa. Com isso, a gente parte de duas situações. Quando há o documento do terreno, eu faço uma avaliação mercadológica desse terreno, ou seja, avalio a terra nua, ele sem nenhuma edificação, e quando eu identifico a edificação dentro desse terreno, eu vou lá e faço um levantamento de todos os sistemas construtivos que foram devidamente edificados. A gente faz um cálculo, uma espécie de reorçamento da execução dessas benfeitorias, e, com isso, na data base que a gente estiver executando a avaliação, a gente tem o valor que aquela pessoa gastaria se ela edificasse em determinado mês. Por exemplo, em junho de 2023, essa edificação ela foi orçada a R$ 80 mil. Então, é a data base daquela avaliação. Se esse procedimento, vamos supor que ele demore, haja algum atraso, ele demore mais de 6 meses, ele pode sofrer ainda uma correção em função do custo unitário básico daquele metro quadrado identificado. Então, ou seja, há uma garantia que a gente vai levantar todos os sistemas construtivos, avaliar em valores atuais, tá? E, inclusive, considerando estado de conservação e tempo de vida útil. Como todos sabem, qualquer imóvel edificado em madeira, alvenaria, ou em concreto armado, ou até mesmo em estrutura metálica, todos eles têm um tempo de vida útil definido. O que vale é a manutenção desse imóvel, que pode determinar um tempo de vida útil mais longo ou mais curto. Então, os aspectos relacionados àquela tipologia construtiva e ao estado de conservação que ele foi encontrado é um aspecto importante na determinação da avaliação das benfeitorias. Quando eu tenho o documento e quando eu tenho a benfeitoria, eu estou conjugando dois métodos. O método comparativo direto de dados de mercado, onde eu avalio o terreno baseado em dados que estão no mercado para todos que puderem ou quiserem conferir. Ou seja, a equipe ela sai pelas ruas da cidade, no entorno da obra, identifica placas de oferta de venda de terrenos ou imóveis, faz um levantamento completo desses dados que estão no mercado. Quando a gente traz os dados para a nossa tratativa, a gente faz uma inferência estatística, considerando variáveis e características de cada terreno. O exemplo, se o terreno ele está em uma rua pavimentada ou não, se o terreno é de esquina ou não, se ele tem alimentação de água ou não, se ele está implantado em local plano, em aclive ou em declive. Então, todas as características dos terrenos, se ele está sofrendo impacto por um polo valorizante ou desvalorizante, todas essas características são lançadas dentro de um software de inferência estatística, e, com isso, a gente trata todos esses dados e, a partir deles, define o valor do metro quadrado daquele imóvel expropriado, naquele que a gente está avaliando naquele laudo de avaliação. O método da quantificação de custo, que é exatamente aquela situação que eu acabei de explicar, da composição de um novo orçamento para poder identificar o custo para edificar aquele determinado casa. Ou, às vezes, a gente pega, por exemplo, um imóvel que foi iniciado, mas não foi terminado. Tudo a gente considera a partir do desenvolvimento de um novo orçamento para definir o valor. Quando a gente soma terreno e benfeitoria, a gente aplica o método evolutivo, no qual a gente soma esses dois valores. E aqui o que eu falei em relação às benfeitorias, né? A gente define um custo unitário básico,
Aí a gente considera benefícios de despesas diretas e indiretas e o coeficiente de depreciação a partir do estado de conservação. Tá? Eu fiz uma explanação bem objetiva, bem rápida, para que vocês entendam como a gente trabalha no aspecto da identificação, desde a identificação do imóvel desapropriado ou afetado, todo o procedimento social, técnico, legal que tem que cumprir, até efetivamente, ao final, o recebimento do valor indenizatório. Tá? Se a gente considera o procedimento administrativo completo, ou seja, o laudo de avaliação ele é apresentado ao expropriado, isso é muito claro que eu vou explicar agora. A primeira vez que o expropriado tem a informação sobre o valor que foi avaliado pela comissão especial é através de uma reunião com ata redigida, e é naquele momento que ele vai ter o primeiro contato com o valor. E também, nesse momento, registrado em ata, ele vai poder indagar, questionar, indicar situações que não foram consideradas, e aquelas que, porventura, forem aplicáveis, a gente gera nova revisão da avaliação e reapresenta novamente ao expropriado. Caso isso seja feito, o expropriado, mesmo assim, não considere que a avaliação está condizente com os seus desejos ou anseios, aí sim a gente encerra o procedimento administrativo por ter sanado todas as tratativas que a gente podia aplicar e já indica um procedimento judicial para que o juiz determine a emissão na posse com depósito do valor em juízo, importante isso, ou seja, a gente estabelece o laudo de avaliação. Quando a gente pede a emissão na posse através de processo judicial, o juiz solicita que a gente deposite aquele valor em juízo. E a partir desse valor, a emissão na posse é concedida e a gente consegue iniciar as obras e o processo vai ser discutido na Justiça. Então, como é de utilidade pública, a gente não está discutindo o objeto, mas, sim, a gente está discutindo as questões relacionadas a cada um dos expropriados. Porque falar de utilidade pública é o bem de todos prevalecer sobre essas propriedades individuais. Tá? Espero ter sido claro. Vou ficar aqui à disposição de qualquer dúvida ou pergunta. Eu volto a palavra para a Karina e estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. E agora a gente abre um momento de dúvidas e perguntas. Nós já temos ali uma pessoa que vai fazer uma pergunta, né? Isso eu queria só, antes de passar a oportunidade, reforçar para vocês, principalmente os moradores, os nossos canais de comunicação. O Prozap ele está aberto para esse contato, para esse diálogo com a comunidade. Então, vocês podem acessar o nosso site, tem um site próprio, prozap.parauapebas.pa.gov.br. Nele vocês encontram todas essas informações técnicas que foram apresentadas hoje à noite. Temos também perfil no Instagram, Prozap Parauapebas, e no YouTube, @comunicaprozap. E temos o escritório social, localizado aqui no Beira Rio, bem pertinho ali do Corpo de Bombeiros, ao lado da CEMOB. O horário de atendimento lá é das 8 às 18 horas. Tem uma equipe maravilhosa de atendimento lá, de segunda a sexta-feira. Sempre foi esse horário de 8 às 18. E o Prozap também tem uma comunicação direta com vocês via WhatsApp, né, que é o número 99730476. Vocês podem tirar foto para quando precisar. E também por e-mail, que é o prozap.atendimento@parauapebas.pa.gov.br. Então, a gente vai passar agora a oportunidade para um morador que quer fazer uma pergunta, não é isso? Boa noite a todos. Eu me chamo Ener, sou morador aqui do bairro Beira Rio. Quero parabenizar aí a toda a equipe do Prozap. É um investimento que se faz necessário, não somente na área contemplada, sabemos que é uma deficiência que o município de Parauapebas tem, mas temos avançado. Ficamos felizes por esse investimento, né, que Parauapebas recebe, e que assim esperamos que muitos outros assim venham surgir aí à frente. A colocação que eu faço é observando que é um programa de saneamento básico.
nós falamos muito dessa parte de convivência, áreas públicas, mas eu vi pouco falar sobre da parte de saneamento sanitário. A minha pergunta é: quantos metros lineares serão feitos de obra de saneamento e quantas residências serão contempladas pelo saneamento básico assim dessas áreas? O outro ponto que eu gostaria de colocar, eu observo que há muita interferência com edificações sobre essas áreas que já eram alagadas. Com isso, haverá uma certa impermeabilização do solo. E dessas áreas alagadas, a parte do leito do rio, observei ali que a parte de concretagem, pelo conhecimento limitado, eu não sou da área de engenharia, de 2 metros de profundidade, com a circunferência de 10 metros de largura, e com a inclinação de 45 graus, será que esse canal não sofrerá um certo transbordo à frente com as chuvas? Observamos que cada tempo que passa, as chuvas elas estão se tornando menores e em maiores volume. A terceira colocação que eu faço é que eu observo que há algumas áreas que elas são inundadas. Por exemplo, ali do lado do complexo esportivo ali, do ginásio poliesportivo ali do Beira Rio. E elas são de, creio eu, de propriedade privada, sem condição de uso por estar em reserva na condição de área de preservação ambiental. Com a revitalização do Rio Igarapé, Ilha do Coco 2, essas áreas que não serão mais alagadas, elas se tornarão habitáveis? Essas são as 3 perguntas que eu faço. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada a você. Uma salva de palmas pela sua participação. Nós vamos convidar a engenheira Thaís para fazer esses esclarecimentos. Quer responder logo essas 3 e eu leio depois essas outras aqui? Que também é direcionada para ti. Só me lembra as 3. Boa noite novamente a todos. São várias perguntas em uma, vou por parte aqui, tá? Primeiro, sobre a parte de saneamento, antes de apresentar os parques, a gente só não mostrou, mas foi falado. Eu falei que vai ser feito o esgotamento sanitário de todo o bairro do entorno, que no caso é o Beira Rio 1 e Beira Rio 2. Todo ele vai ter rede de coleta de esgoto e uma estação elevatória de esgoto que levará para a ET Rio Verde. Como a gente sempre fala, o PROSAP ele é um programa muito grande e, nesse caso em específico, a gente está tratando da segunda etapa, mas o PROSAP, como um todo, ele tem diversas obras de esgotamento sanitário. Nós vamos fazer a ampliação, na verdade, a desativação das lagoas da ET Rio Verde, a ampliação dela, ela vai receber esgoto de toda a área do entorno, de todas essas áreas que foram mostradas aqui. As 5 etapas vão ser atendidas pela ET Rio Verde. Nós vamos ter desativações de algumas outras ETs, como a ET do Primavera, da Rua 10, da Rua 19. Nós estamos em andamento com a ampliação da ET Tropical na parte do Lajeado. Enfim, nós temos diversas obras de saneamento. Não vou saber te precisar agora exatamente quantos quilômetros, nós temos esses dados, mas assim, é bem vasto e nós temos, o programa ele é fragmentado em áreas, então nós temos esses dados, mas são de várias partes, então não vou saber te dizer exatamente agora. Mas para a etapa 2, todo o Beira Rio 1 e 2 vai ter rede de coleta com atendimento a cada uma das residências, levando para uma estação elevatória que recalcará todo o esgoto para a ET do Rio Verde. Segunda? Tá. Sobre o canal, como a gente disse, nessa área vai ser mantido o leito natural, ou seja, você viu ali que ele tem mais ou menos 10 metros de fundo, de largura do fundo, mas isso é em termos de limpeza e revitalização, mantendo as bordas na diagonal só para uma estabilização do solo, mas ele vai ser mantido em leito natural, então não é revestido em concreto, não é revestido em gabião, nem nada do tipo. A ideia é só manter mesmo a condição mais próxima do natural dele. Isso por quê? Porque, como eu falei,
Ali é uma grande área verde, ou seja, ele tem uma grande bacia natural de inundação, o que já responde a sua outra pergunta. Essa área não vai ser habitada, essa área vai ser toda mantida para o igarapé. Tanto que, por exemplo, você citou o Hipercena, né, que ali atrás ali atrás do Hipercena e do, como é o nome? Do ginásio poliesportivo, é uma área de preservação. De fato, é uma área de preservação. O que a gente vai passar lá são pistas de caminhada, calçada e alambrado. Toda aquela região vai ser cercada para preservar a área verde. Então, tudo para dentro dela, o que a gente quer é fazer o contorno para que não haja ocupações futuras e para que essa área seja permanentemente preservada. Além disso, com relação a transbordos, enfim, a futuras inundações, cada vez mais ocorrendo, de fato, todos os estudos que o PROSAP faz, eles são feitos com base em um tempo de retorno, que é uma... Enfim, são parâmetros hidráulicos que utilizam um tempo de 50 anos. Então, as empresas contratadas para fazer o projeto, elas calculam para um mínimo de 50 anos as piores ocorrências de chuvas. Então, toda a área mantida para o igarapé e todos os canais que forem construídos no âmbito do programa, eles consideram essa possibilidade de 50 anos sendo, tipo assim, que essa obra de infraestrutura vai continuar atendendo a população de maneira adequada. Tá bom? Agora, obrigada, Thaís. Só permanece aqui, por gentileza, uma salva de palmas, né, pelas informações. O Daniel Barroso fez a seguinte pergunta, também são duas. A bacia de influência da drenagem superficial abrangeu bairros próximos ao projeto? Parque dos Carajás. É uma pergunta. Segunda pergunta. Chegará a esses bairros coleta e tratamento de esgoto domiciliar? Com relação ao parque, porque, assim, só explicando para vocês, de modo geral, a ideia do PROSAP. O PROSAP ele se foca em 4 grandes igarapés do município. O Igarapé, Ilha do Coco, Guanabara, Chácara das Estrelas e o Lajeado. Hoje, esse é o nosso escopo, essas são nossas áreas de intervenção. O que a gente está fazendo é protegendo, revitalizando esses igarapés, quando necessário, canalizando eles, né, para poder fazer esse trabalho de revitalização. E, para proteger ele, eu faço esgotamento do entorno para evitar que sejam lançados esgotos diretamente no igarapé. Faço, enfim, melhorias no sistema de abastecimento de água, mas o nosso foco é o igarapé. Então, a gente pega esses bairros que contornam o igarapé, então, toda essa região do entorno. Por exemplo, igual eu falei para vocês, aqui no caso da etapa 2, é Beira Rio 1 e 2. O Parque dos Carajás ele já está um pouco mais desassociado, ele não faz parte da área de influência direta do Igarapé Ilha do Coco, da bacia do Igarapé Ilha do Coco. Então, assim, ele tem benefícios indiretos por todas essas intervenções no seu entorno, né, toda a parte de urbanização, enfim, mas não tem, no nosso escopo, implantação direta de infraestrutura nesse bairro. Tá bom? Obrigada, Thaís. Mais alguma pergunta? Tem mais alguém para fazer alguma pergunta? Essa consulta pública ela era específica para essa comunidade, tem um público bem menor, né? Mas a gente quer agradecer a participação de todos e reforçar que o PROSAP está à disposição da comunidade de Paraupebas para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento nos canais que a gente colocou aqui. Boa noite e até a próxima.